mais uma vez, meus irmãos. Por favor, abra sua Bíblia comigo em Salmos, capítulo 103. E se você puder, coloque-se em pé. Salmo 103, lerei do versículo 1 ao 6. Hoje vamos falar mais uma vez sobre gratidão. E o tema da mensagem, ou da nossa meditação dessa noite, cultivando a gratidão. Salmo 103, de 1 a 6, diz assim a palavra do Senhor: bendize a minha alma ao Senhor e tudo o que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra e pelo teu povo reunido. Que o Senhor fale mais uma vez aos nossos corações e a nossa oração, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Assente-se, por favor. Essa igreja é uma igreja que exercita a gratidão a Deus, porque as pessoas que fazem parte dessa igreja são gratas a Deus. É uma bênção fazer parte de uma igreja que é grata a Deus, mas esta mensagem é para enchermos ainda mais o tanque de gratidão ao Senhor. E este salmo de Davi é um salmo que fala a respeito de gratidão, no qual ele convoca a si mesmo, ou fala a sua própria alma, para bendizer a Deus e para cultivar a gratidão ao nosso Senhor. Cultivar é uma palavra que vem da agricultura, quando o agricultor cuida da plantação ou de plantas, desde a preparação do solo, ao lançamento de sementes, ou a colheita, e até depois da colheita, todo esse processo de cuidado é chamado de cultivar ou de cultura. Mas essa expressão também foi importada para várias dimensões ou várias áreas da vida. Então, nós podemos cultivar aquilo que é bom. Cultivamos as amizades, cultivamos boas tradições, cultivamos bons costumes. E cultivar aquilo que é bom é necessário. Inclusive, cultivar a gratidão. A Bíblia nos ensina a pedir, a rogar a Deus, a clamar a Deus pelas nossas necessidades ou pelas misericórdias do Senhor. Jesus mesmo disse que nós devemos pedir, pedir e dar-se-vos-á. Tiago nos diz que nós não temos ou não recebemos porque não pedimos, ou pedimos pensando nos nossos próprios deleites. Mas o que Tiago diz é que nós devemos pedir, é claro, visando um propósito correto ou motivos corretos em nossos pedidos. Mas por outro lado, a Bíblia também nos ensina a sermos gratos, a praticarmos a gratidão, não somente a usarmos expressões ou orações de gratidão, mas termos uma vida grata, uma postura ou atitudes de gratidão. Em Colossenses, no capítulo 3, versículo 15, Paulo disse aos colossenses, e a palavra de Deus nos diz, portanto, sede agradecidos, ou tenham uma postura de gratidão a Deus. E pais sábios procuram inclusive ensinar aos seus filhos desde pequeno, não só a generosidade, mas também a gratidão. Temos nos esforçado para ensinarmos aos nossos filhos a serem generosos, a participarem nas ofertas na casa do Senhor, mas também de agradecerem a Deus pelas bênçãos e também as pessoas quando são generosas com eles. E quando eu lembro dessas coisas que tentamos ensinar aos nossos filhos, me vem à memória uma história que eu ouvi de um pastor. Quando ele falava sobre gratidão, ele contou de uma mãe que estava ensinando a sua filhinha a ser grata. E é um processo, né? Quando nós ensinamos aos nossos filhos, é um processo o ensinar a gratidão. E ele contou a história de uma mãe e de uma criança que estavam num local de espera. Talvez você lembre dessa história. E uma outra mãe estava com o seu filho, ela tirou uma maçã e deu de presente para o seu filho comer. E aquela criança ficou olhando, né? A menina ficou olhando, e ela ficou com vontade, criança, né? No olhar dava para perceber que ela queria também uma maçã. Então a outra mãe
generosamente deu uma maçã de presente para essa criancinha, para essa menina, e aí a mãe da menina: filha, como é que fala? Aí ela ficou meio acanhada, né? Sabe, criança. E, não, mas filha, por favor, eu tenho falado com você, como é que tem que falar para a tia? Aí a criança, assim meio acanhada, falou: tia, a senhora lavou? E, na verdade, ela queria ensinar que tem que falar obrigado, né? É um processo, a gente aprende. Gratidão, nós aprendemos. Mas ter atitude de gratidão abre portas, irmãos, e nos faz alcançarmos graça, não só aos olhos de Deus, mas também aos olhos das pessoas. Por isso, nessa noite, eu gostaria de falar, pensando neste salmo que nós lemos, sobre a cultura ou cultivar a gratidão. E como nós fazemos isso? Como nós enchemos o tanque de gratidão? Em primeiro lugar, cultive a gratidão reconhecendo quem é Deus e também os seus benefícios. Reconhecendo não só quem Ele é, mas o que Ele fez, o que Ele faz e também o que Ele fará. Este salmo de Davi começa com gratidão, em que ele louva ao Senhor por quem Ele é e por seus benefícios. No versículo 1, nós vemos Davi falando para a sua própria alma: bendize ao Senhor. E não somente isso, mas também louvando o nome do Senhor. No versículo 2, ele diz para a sua própria alma, para não perder a memória, mas relembrar, rememorar os seus benefícios, as dádivas que vêm do Senhor, as bênçãos que Ele derramou sobre Davi. Então, minha alma, lembre-se dos benefícios do Senhor. E ainda no versículo 3, ele reconhece que o Senhor é aquele que perdoa as nossas iniquidades e que nos sara, que cuida de nós. Então Davi tinha, aqui já no início do salmo, motivo para agradecer ao Senhor. E você consegue se lembrar de benefícios ou de motivos para agradecer a Deus? Consegue ter aí na memória motivos ou bênçãos que Deus derramou sobre a sua vida para agradecer? Então agradeça, seja grato ao Senhor, porque se a gratidão começa reconhecendo os feitos do Senhor, a ingratidão, por outro lado, nasce de um coração que se recusa a se contentar. A ingratidão vem daquele que rejeita o doador e as dádivas do doador, ou que não reconhece as vitórias ou as bênçãos que vêm das mãos do Senhor, e até clama as bênçãos do Senhor, mas quando recebe, não reconhece que foi Deus, atribui aos seus feitos, ou a sua própria capacidade, o seu esforço, as suas habilidades, mas não reconhece Deus nas bênçãos que recebe. Inclusive, me recordo de que quando eu era novo convertido, participava muito em outra igreja, de cultos de gratidão, quando, por exemplo, uma família ou um irmão se aposentava, ele convidava os irmãos da igreja para a sua casa num sábado ou num feriado, para cultuar a Deus agradecendo, e convidava as pessoas para participarem dessa alegria. Mas isso parece que tem diminuído, e as pessoas, infelizmente, quando conquistam ou recebem uma bênção de Deus, na verdade, investem muito mais em si, ou numa viagem, e se esquecem de Deus. Não que viajar ou descansar seja algo, um pecado, não é nada disso. Mas não podemos nos esquecer que é Deus quem nos abençoa, que é Ele quem nos dá livramentos, é Ele quem derrama as suas dádivas sobre nós. É como a história de um menino que estava andando na linha de um trem, ou no trilho de um trem, e de repente o trem começa a surgir, a aparecer, ele desesperado, assustado, enganchou o pé no trilho. E ele começa a clamar a Deus: Senhor, por favor, me livre, faça alguma coisa, Senhor. E o trem chegando, e ele preso ali, daqui a pouco o pé dele escapa. Ele fala: Senhor, não precisa mais não, já consegui sair, obrigado mesmo assim. E a gente não lembra que nós clamamos, e aí recebemos as bênçãos e esquecemos de agradecer ao Senhor. Lembre-se de que em Lucas, no capítulo 17, havia 10 leprosos. Jesus curou os 10, mas somente um voltou para agradecer. Então, reconheça o Senhor e seus benefícios, cultive a gratidão a Deus assim, mas também, em segundo lugar, cultive a gratidão valorizando as bênçãos diárias, aquelas que nós julgamos pequenas, mas que são necessárias para a vida. Jesus mesmo nos ensinou a pedirmos a Deus o nosso pão de cada dia, e Deus, a cada dia, tem nos dado o pão, e por isso nós devemos agradecer ao Senhor. Então, quando estiver ao redor da mesa, agradeça pelo pão, mas também agradeça pela mesa,
pela família e pelos cuidados do Senhor. E aprenda a contentar-se com o que tem. Se você tem um banquete, agradeça a Deus. Mas se você tem ali um biscoito de creme cracker, de água e sal, agradeça também. Aprenda a contentar-se com o que Deus tem te dado, como Paulo disse. É um aprendizado. Ele disse que aprendeu a contentar-se na fartura, mas também na escassez. É um processo. Mas agradeça ao Senhor pelas mínimas coisas ou pelos detalhes, porque um espírito agradecido deve ser cultivado, agradecendo pelas pequenas coisas, porque isso, irmãos, vai contagiar outras pessoas. Isso vai contagiar a nossa casa, os nossos filhos, quando eles nos verem agradecendo a Deus pelo pão de cada dia, pela compra do mês, pelas dádivas que vêm das mãos do Senhor. E talvez até achemos que seja preciosismo demais, mas a gratidão, como disse, abre portas e sensibiliza corações, sensibiliza aqueles que nos conhecem, que estão conosco no dia a dia. E se nós considerarmos bem, se olharmos com bastante cuidado, teremos inclusive motivos para agradecer ao Senhor, mesmo por aquilo que não deu certo. Você já insistiu em alguma coisa, tentou, até orou, e as portas se fecharam, ou as coisas não deram certo, você ficou frustrado no começo, mas depois você falou, obrigado, Senhor, porque até naquilo que deu errado, eu vi a mão do Senhor. Me recordo de Davi, 1 Samuel, no capítulo 17, antes dele enfrentar o gigante, Saul tentou emprestar a armadura para Davi, e Davi então colocou ali a armadura, o capacete de bronze, a couraça, e tentou se movimentar. Ele falou assim, olha rei, com isso aqui eu não consigo ter habilidade, ou me movimentar bem, então eu vou do jeito que estou. E interessante, porque aquela armadura não seria adequada no momento para Davi. E às vezes na nossa vida é dessa forma, nós insistimos em algo, mas não é para nós, ou não para aquele momento, ou aquilo não é para nós. Então Deus fecha portas, pensando no nosso bem. E aí nós olhamos pelo retrovisor, porque nós não ficamos olhando para trás, mas olhamos pelo retrovisor e vemos, olha, obrigado, Senhor, por aquilo que ficou para trás, e eu vi a mão do Senhor me ajudando naquilo que não era para mim. Então, até naquilo que dá errado, ou que julgamos errado, Deus está operando. Então aprenda a valorizar e agradecer pelas mínimas coisas. Mas por último, para nós encerrarmos a nossa meditação nessa noite, cultive a gratidão a Deus, trazendo à memória as vitórias passadas, principalmente nas adversidades. Nós já enfrentamos no passado adversidades, e talvez hoje você esteja enfrentando adversidades. Mas como disse, dê uma olhada pelo retrovisor e veja que lá nas adversidades, o Senhor esteve com você e te ajudou. Então tenha passado como referência, porque nós não vivemos do passado e nem no passado, mas olhar no retrovisor, veremos que lá no passado o Senhor nos ajudou. E por isso podemos olhar para frente confiando no Senhor, de que nesse momento e no futuro, Ele continuará nos ajudando. Foi o que Davi fez no versículo 2. Ele falou, bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Traga à memória os benefícios do Senhor, porque assim como Ele nos ajudou no passado, Ele tem nos ajudado no presente e também nos ajudará no futuro. E como Jeremias escreveu, é preciso trazer à memória aquilo que nos dá esperança, mesmo que estejamos enfrentando lutas. Se no passado o Senhor nos ajudou, hoje Ele ajuda, e no futuro também ajudará. Então talvez hoje você esteja enfrentando dias difíceis, momentos de deserto, vales ou cavernas, mas o Senhor, Ele quer te ajudar, e Ele está ajudando. Mas é preciso aprender a cultivar a gratidão a Deus, porque Ele tem feito, sempre, o tempo todo. Mas um coração, irmãos, grato e alegre, como já disse, abre portas e nos ajudará a enfrentarmos as adversidades, não que elas não existam, mas pelo menos com um coração grato e alegre, nós enfrentaremos as lutas, certos de que o Senhor está conosco. Então que o Senhor nos ajude e que tenhamos um coração grato ao nosso Deus. Amém.